contratar um tesoureiro. Porque só contrata um tesoureiro quem tem muita grana. E dizem que Jesus era tão rico que o tesoureiro roubava e ninguém percebia. Então quero apresentar Jesus como modelo de homem rico para nós financeiramente. E não é isso que eu vejo na narrativa do Novo Testamento. Você vê, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 24, quando Jesus foi apresentado no templo pelos seus pais, Maria e José. A Bíblia diz que José e Maria fizeram a oferta do pobre, ofereceram um casal de pombos. Por que José e Maria não ofereceram um novilho, um cordeiro? Por que não ofereceram um carneiro? Porque os dois estavam em pecado? Porque não tinham fé? É lógico que não. Você vê em Mateus capítulo 22, versículo 19 a 21, quando alguém perguntou para Jesus, é lícito pagar o tributo a César? Jesus não enfiou a mão no bolso e tirou uma moeda? Não, ele disse, gente, alguém tem uma moeda aí para me emprestar? É só para contar uma historinha, já devolvo. Ele teve que emprestar uma moeda de alguém, ele não tinha moeda com ele. Em Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27, Jesus foi acusado de não pagar imposto. E era verdade. Chamou Pedro e disse, Pedro, estão dizendo aí que a gente não pagou imposto. É verdade, mestre. E pior, Pedro, não temos dinheiro para pagar imposto. Então você encontra Jesus no meio de uma crise financeira. Então a falta de dinheiro não significa maldição. Tem gente aí hoje confundindo pobreza com maldição, dizendo que crente pobre é crente maldito. Isso não tem base bíblica. Nunca aceite isso acontecer com você. Que crente doente é crente maldito. Eu tenho até visto alguns desses pessoal fazer o seguinte. Aí, vem para frente os enfermos, vamos orar agora. E aí vem a nossa irmã Maria Aparecida, 78 anos de idade. Tem mais de 60 anos de crente, mulher de Deus, mulher fiel. E ela vem para receber oração. E aí, irmã, qual é o seu problema? Irmão, não estou ouvindo direito, irmão. Vamos orar. E na oração já começa a expulsar o demônio da irmã. Demônio da surdez, sai dela agora em nome de Jesus, pelo amor de Deus. A mulher, uma serva de Deus, com 78 anos de idade, será que ela não pode envelhecer em paz e perder um pouco da surdez? Isso é um processo normal no nosso corpo. Ela não está com demônio coisa nenhuma. A soberania de Deus é a doutrina que afirma que Deus é supremo, tanto em governo como em autoridade sobre todas as coisas. Em outras palavras, Deus é a única pessoa que faz o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quer, sem precisar dar satisfação para ninguém. Porém, nos círculos da teologia da prosperidade, a soberania de Deus é jogada às farmas. Ao invés da pessoa orar, Senhor, eu te peço, eu te suplico, eu te rogo, eu humildemente solicito ou te peço. A pessoa começa, eu determino, eu reivindico, eu decreto, eu exijo, e assim por diante. Já não se usa mais o verbo pedir, nem o verbo suplicar, agora é exigir, é decretar, determinar, é mandar em Deus. Eu pergunto, Senhor ou office boy? Este livro de Kenneth Hagin, Zoe, a própria vida de Deus, na página 79, ouça só o que ele diz. A justiça, porém, significa alguma coisa a mais. Se eu permanecer em Deus e junto dele, meus direitos estarão plenamente assegurados. Ninguém poderá oferecer-me nada melhor. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Irmãos, nem Jesus tem uma posição melhor do que eu diante de Deus. E eu todos esses anos pensando que Jesus fosse o meu mediador, mas na verdade ele não pode ser porque ele não está melhor do que eu. Você já imaginou o absurdo dessa declaração? E uma outra coisa que se fala muito na teologia da prosperidade é que você deve exigir os seus direitos diante de Deus. Você tem direitos no trono e você tem que exigir os seus direitos. Agora que eu quero que você anote a diferença entre misericórdia e graça. Põe lá, misericórdia. É Deus não me dar o que eu mereço. Eu mereço a separação de Deus, a condenação, a ira de Deus, o castigo. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço. Graça é Deus me dar o que eu não mereço. Eu não mereço perdão, salvação, vida eterna, comunhão com Deus. Não mereço paz, não mereço o céu. Mas Deus, na sua graça, Ele me dá o que eu não mereço. Agora, se misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço, porque eu mereço o inferno, condenação, a ira de Deus, a destruição, e Deus, na sua misericórdia, não me dá o que eu mereço, vai lá no trono de Deus exigir o que você merece. Vai lá. Para ver como é que você sai de lá. No mínimo, arrebentado da cabeça aos pés. Essa turma não tem ideia do que eles estão fazendo. Outra coisa, reivindique os seus direitos, irmãos. Ora, quando é que nós reivindicamos nossos direitos?
Quando o patrão é safado, passa a gente para trás, não cumpre o contrato, mente, falsifica, aí, e assim por diante. É por causa da safadeza do patrão. Aí a gente faz o quê? Qual é a melhor maneira de reivindicar direito que nós conhecemos? Fazendo greve. Eu queria ver os adeptos da confissão positiva fazendo greve na igreja. Então, muito cuidado, porque isso de fato tem acontecido. R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, chega a ensinar que você nunca pode colocar na sua oração aquela frase, se for da tua vontade. Qualquer pessoa que colocar essa frase na sua oração, a sua oração já fracassou. Okay? Nunca faça isso. Frederick Price, um pastor de um grande ministério em Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos, chega a dizer, Deus não tem qualquer poder de interferir neste mundo. Quando Deus quer fazer alguma coisa neste mundo, se Ele quiser fazer alguma coisa neste mundo, Ele tem que pedir permissão para mim e para você. E eu não sabia que eu estava com essa bola toda. Mas nós vamos encontrar até mais. Nós vamos encontrar Paul Yang Cho, agora com o novo nome, Davi Yang Cho, no seu livro A Quarta Dimensão. Quantos de vocês conhecem esse livro? Já viu? Ok. No livro A Quarta Dimensão, Paul Yang Cho pediu 3 coisas para o Senhor. Ele pediu uma escrivaninha, uma cadeira com rodinhas e uma bicicleta. Bicicleta a turma não esquece. Mas Deus não respondia. E os dias foram passando, mas eu já pedi, por que Deus responde? Eu já pedi, porque Deus não responde. E um dia descobriu o porquê. Eu esqueci-me de especificar os meus pedidos diante de Deus. Por isso que Deus não responde, deve estar todo confuso lá em cima. Então ele especificou, Senhor, a escrivania eu quero madeira tal, feita com essas medidas assim, assim. A cadeira com rodinhas eu quero com esses detalhes. E a bicicleta eu quero cor tal, número tal, fabricada nos Estados Unidos. Quando ele orou assim, é como se Deus respirasse aliviado no céu. Ai, Gabriel, estava aqui confuso sem saber o que fazer. Agora especificou, agora nós já sabemos que nós temos que responder. Sabe o que ele diz no livro A Quarta Dimensão? Depois que eu aprendi a especificar os meus pedidos diante de Deus, eu não tive mais medo de Deus errar na entrega. Como é que fica isso à luz de Mateus capítulo 6, versículo 8? Vosso Pai Celestial sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Como é que fica isso à luz do Salmo 139? Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que tudo tu sabes, Senhor. Irmãos, a Bíblia não proíbe o cristão de especificar os seus pedidos diante de Deus. Eu também não posso proibir, porque a Bíblia não proíbe. Agora, o que você não pode fazer é vir aqui no púlpito e dizer, irmãos, tem que especificar, irmão, você não sabe o que fazer, porque aí você agride a onisciência de Deus. Mas cuidado quando começa nessa de querer ensinar a Deus como é que Ele pode te abençoar. Entre a sua vontade e a de Deus, qual que é a melhor? É a dele. Eu estava dando uma palestra como essa, na zona leste da capital, em São Paulo. Depois que terminou a palestra, veio um rapaz conversar comigo. Pastor, você sabe que é do jeito que o senhor falou mesmo? Porque eu estava orando por uma esposa. E eu pedi uma esposa alta, veio baixa. Eu pedi loira, veio morena. Eu pedi magrinha, veio gordinha. Veio tudo o contrário, pastor. Mas, pastor, meu casamento é uma benção. Eu falei, é isso que importa. Deus sabe o que é melhor para nós. Eu acho, irmãos, que é uma tremenda demonstração de fé quando você chega diante de Deus e diz, Senhor, eu sou teu. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eu sou barro, tu és oleiro. Isso é muito melhor, porque Deus só quer o melhor para nós. Eu queria falar alguma coisa sobre uma onda que existe por aí no Brasil hoje, dizendo, há poder em suas palavras. Suas palavras têm poder. Tem até um livro escrito